Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos papear! Sabe qual é o assunto que eu separei pra gente conversar hoje? Hoje nós vamos falar sobre estações. Ah, mas tu vai falar sobre estações do ano, Elaine? Não. Hoje a gente vai conversar sobre as estações espirituais na nossa vida. Você sabe que existem estações na nossa vida espiritual também e que assim como as estações acontecem na natureza, essas estações também acontecem na nossa vida, só que a gente pode tirar grandes lições observando a natureza para que a gente consiga entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida em cada estação. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Vamos lá? Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto tão importante na nossa vida, se você é nova por aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Gostaria de dizer para você que você é muito bem-vinda aqui no nosso cantinho, que a gente costuma se encontrar aqui toda semana, para bater um papo bem legal a respeito de assuntos relacionados a nós mulheres. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeo novo. Seja muito bem-vinda! Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo dessa semana. Aqui na região onde eu moro, no sul do país, daqui a alguns dias a gente vai começar a entrar no inverno. E as estações do ano aqui no sul, elas têm características específicas e são bem definidas. Então, quando é frio, quando é calor. A gente tem a primavera bem presente também e o outono. E assim como a gente observa a natureza, que tem essas 4 estações do ano bem definidas, a nossa vida espiritual também passa por estações. Eu tenho certeza que você já deve ter aí percebido que a sua fé tem momentos que está lá em cima, que a sua fé tem momentos que está lá embaixo, tem momentos que parece que você não tem fé nenhuma, tem momentos que você parece que está transbordando de fé. E isso tem a ver com as estações espirituais que a gente vai passando, com as provações que vão chegando na nossa vida e com as transformações que vão acontecendo ao longo do caminho. Eu quero te dizer que não há como fugir das estações, porque elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Elas são muito importantes para que a gente cresça espiritualmente. E a primeira estação que eu quero conversar com vocês é o inverno. Quando a gente pensa no inverno, o que vem na nossa cabeça primeiro? A gente lembra de chuva, de frio, de dias cinzentos, de vento gelado no rosto. A gente lembra que nessa época do ano a gente fica com mais fome, com mais sono e com mais preguiça. E quando a gente olha para a natureza nessa época do ano, a gente vê que as plantas, elas estão mais mirradinhas, elas estão mais fraquinhas. Elas já não estão assim com tantas folhas, elas não têm frutos, elas não têm flores. E algumas até parecem que morreram. As plantas sentem o baque da estação. Elas sentem que o inverno está chegando e que elas vão passar por um período muito difícil. Mas elas encontram um jeito de se adaptar à nova estação. Elas conseguem se adaptar às dificuldades que estão aparecendo naquele momento. E é justamente nessa época do inverno que as plantas aproveitam para fortalecer as suas raízes, já que nesse momento elas não precisam produzir frutos, elas não têm flores e muitas não têm nem folhas. Então é nesse momento que a planta aproveita para fortalecer a sua raiz, porque ela sabe que a próxima estação é a primavera. E que na primavera ela vai precisar florescer, então ela vai precisar estar muito nutrida para que essas flores apareçam e que depois venham os frutos. E na nossa vida espiritual também existem invernos. E não é difícil de perceber quando ele está chegando, porque ele chega trazendo muitas lutas e muitas provações. Parece que tudo ao nosso redor vai ficando cinza, vai perdendo a cor, e o inimigo aproveita esse momento para atacar a gente sem dó nem piedade, porque ele sabe que nesse momento a gente está mais fragilizada. E eu tenho certeza que assim como eu, você já deve ter passado por muitos invernos na sua vida, por muitos momentos muito difíceis que você achou que não ia conseguir sair daquela tempestade, daquela situação, daquele momento tão difícil. Alguns invernos espirituais duram pouco tempo, mas existem invernos que duram muito tempo. Alguns são fáceis de enfrentar, outros a gente precisa ter muita fé para conseguir passar por cima daquela situação. E nós precisamos aprender a suportar,
as lutas, as provações que chegam, fortalecendo as nossas raízes em Deus. É nele que a gente vai buscar alimento para fortalecer a nossa fé, para enfrentar os dias difíceis, os dias maus, porque assim como eles chegam, eles também vão embora. Você precisa entender que você precisa ter raízes fortes e profundas, para que os ventos contrários não te derrubem nos dias difíceis. E como que a gente consegue, então, fortalecer as nossas raízes, nutrir a nossa planta, a nossa vida? Como é que a gente consegue isso? Tendo relacionamento com Deus. Você precisa entender que Deus é a sua fortaleza e que Deus pode te dar tudo aquilo que você precisa para suportar os seus dias ruins. Então você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa entender que você precisa ler a palavra, você precisa orar, mesmo que você esteja passando por dias difíceis. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente conseguir estabelecer aí uma rotina de oração no momento que a gente está passando por uma provação, no momento que a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, dolorido. Eu sei que é difícil, mas são essas atitudes que vão te alimentar. São essas atitudes que vão te fortalecer para que você consiga sair dessa situação. Mesmo sem vontade, você precisa se alimentar. Mesmo sem vontade, você precisa alimentar a sua fé. Mesmo sem vontade, você precisa ser forte para nutrir a sua vida, para que a sua fé não morra. Eu sei que muitas vezes a gente fica sem esperança, a gente fica desanimada, a gente perde a fé, mas presta atenção, o inverno ele não dura para sempre. Então não se desespere, o inverno que você pode estar vivendo hoje vai passar. Assim como ele chegou, ele vai sair e você vai ver que você vai sair dessa situação muito mais fortalecida, com a sua fé nutrida, se você estiver buscando no lugar certo. Eu achei uma Bíblia aqui em casa, daquelas pequenininhas, sabe, que a gente recebia na escola, e na frente dessa Bíblia tinha um texto assim muito interessante que eu peguei aqui, eu copiei um pedacinho, eu vou ler para vocês. Olha só que interessante o que fala sobre a palavra de Deus na frente dessa Bíblia. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela deve encher a sua mente, governar o seu coração e guiar os seus pés. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. Ela tem tudo aquilo que nós precisamos. Então a Bíblia tem tudo aquilo que a gente precisa. Você precisa mergulhar na palavra de Deus e você vai receber consolo, ânimo, direção. Você vai fortalecer a sua fé. Você vai aprender a caminhar em direção às promessas de Deus. Então não desanime, se você estiver passando por um inverno na sua vida, é por um momento muito difícil, não desanime. Lembre-se de nutrir as suas raízes, para que você saia dessa provação, desse momento, fortalecida, porque a primavera está chegando e você vai ver que logo, logo você vai precisar florescer. Logo, logo, tudo isso vai passar. Então, saindo do inverno, a gente entra na primavera. Olha que estação linda, né, gente? A estação que tudo começa a florescer, aquilo que parecia morto começa a ter vida de novo. E assim acontece também com a nossa vida espiritual. Depois de um período difícil, de um momento de luta, a gente sai daquele momento e começa a renascer. Depois que a gente passa por uma luta e vence essa luta, a gente sai desse momento cheio de fé, cheio de esperança, cheio de vontade de viver. É tempo que a gente volta a ter alegria, é tempo que a gente volta a sonhar, a gente volta a fazer planos, é tempo que a gente restaura os nossos sonhos. E o que eu posso aprender olhando para a natureza nessa época do ano, na época da primavera? Eu aprendo que se a planta estiver bem nutrida, ela vai florescer, ela vai dar flores lindas e, consequentemente, frutos aparecerão nessa árvore no momento certo. Então, na primavera, a planta começa a florescer porque ela foi bem nutrida durante o período do inverno. Mas a planta deixou de se alimentar na primavera? Só porque apareceram as flores? Não. A planta continua buscando alimento, continua fortalecendo as suas raízes, porque logo, logo ela terá que dar frutos. Então, depois que nós passamos pelo inverno, pelo momento difícil, vem a primavera. Vem aquele momento que a gente respira e fala, ufa,
passou a minha luta. Ai, que bom, passou. Eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu não ia dar conta de passar por esse problema e passou. É hora de fazer o quê? É hora de relaxar? É hora de parar de orar? É hora de parar de ler a palavra? Não, é hora de a gente continuar nutrindo as nossas raízes. É hora de continuar nos fortalecendo, porque uma nova estação está por vir. E depois da primavera, então, vem o verão. Ai, gente, que temperatura boa, né, que tem o verão. Que estação linda que é o verão. A maioria das pessoas ama o verão. Se a gente for olhar as plantas na época do verão, elas estão carregadas de frutos. Mas elas estão carregadas de frutos por quê? Porque no momento certo, elas nutriram as suas raízes. Então, quando nós estivermos passando por essa estação da nossa vida, que é o verão, que é o momento que está tudo bem, que é o momento que a gente não está passando por luta nenhuma, que é o momento que a gente está feliz, que a gente está realizando sonhos, que a nossa vida está tudo certo, sabe o que a gente precisa fazer? Continuar nutrindo as nossas raízes. Então, quando tudo estiver bem na nossa vida, não é tempo de nós baixarmos a guarda, não é tempo de nós pararmos de orar, não é tempo de nós pararmos de ler a Bíblia, não é tempo de nós pararmos de buscar a Deus, porque nós precisamos entender que outras estações virão. Nós não viveremos sempre no verão. Nós não viveremos sempre no inverno, nem na primavera, nem no outono. A nossa vida vai passando por ciclos, vai passando por estações e nós precisamos estar a todo momento conectadas com Deus, porque Ele é a nossa fonte, Ele tem tudo aquilo que a gente precisa. Então, na hora que está tudo bem, continue buscando a Deus. Na hora que está tudo certo, continue orando. Na hora que está tudo tranquilo, continue lendo a palavra. Você vai estar fortalecendo as suas raízes para enfrentar as próximas estações. Vocês lembram da historinha da cigarra e da formiga? Eu já contei essa historinha inúmeras vezes para os meus filhos e é mais ou menos assim. Essa historinha tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando para vocês. A formiga trabalhava muito no verão para estocar alimento para o inverno. Enquanto a formiga estava lá trabalhando, a cigarra estava o quê? Cantando. Tava tudo certo, tava calor, tinha alimento de sobra, então a cigarra estava tranquila, fazendo o quê? Aproveitando aquele tempo, enquanto a formiga estava trabalhando. Quando chega o inverno, o que acontece? A formiga tem alimento disponível para ela. A formiga estocou alimento. E aí a cigarra olha em volta e vê que não tem nada para ela comer e vai bater na porta de quem? Da formiga. Nós precisamos entender que se está tudo bem na nossa vida, não é tempo de nós baixarmos a guarda, é tempo de continuarmos buscando a presença de Deus, é tempo de continuarmos nos alimentando de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque a estação vai mudar logo logo. E depois do verão, então, chega o outono. Eu costumo dizer que o outono é a época das desculpas esfarrapadas, porque a gente não está passando por um momento muito difícil na nossa vida. Às vezes sopra um ventinho contrário ali, um ventinho contrário aqui, mas a gente consegue aí dar conta do recado e resolver esses pequenos problemas. Mas é nessa época que a gente costuma dar desculpas esfarrapadas como: ai, hoje eu não vou orar, ai, hoje eu não vou ler a palavra, ai, hoje eu não vou no culto. Ai, hoje isso, ai, hoje aquilo. Então é a época das desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que a próxima estação é o inverno. E se a gente não estiver firmada em Deus, o inverno vai ser muito rigoroso na nossa vida. Então é nesse período que eu preciso intensificar a minha busca por Deus. É nesse período que eu preciso me livrar de tudo aquilo que está me afastando da presença do Senhor. Eu preciso me preparar para a próxima estação, porque se eu não estiver preparada para enfrentar o inverno, eu posso secar e morrer. Então, independente da estação que você esteja vivendo na sua vida, creia que Deus tem um propósito para cada uma delas e saiba que elas têm tempo para começar e para terminar. A Bíblia diz lá em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a Bíblia não fala que algumas coisas cooperam ou somente as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que tudo coopera. Então até as lutas, as provações, as nossas tristezas, as alegrias, os desafios, tudo coopera para o nosso bem. Eu quero te dizer uma coisa, o maior objetivo de Deus é ver você morando no céu com Ele. E se a melhor maneira de você aprender esse caminho
é através da tribulação. Deus vai usar a tribulação para te ensinar esse caminho, porque tem gente que só aprende quando o negócio aperta, quando a enfermidade chega, quando o dinheiro acaba. Tem gente que só aprende quando passa por um momento difícil. Então seja sábio e aprenda com todas as estações da sua vida. Eu quero terminar esse vídeo te falando uma coisa. As lutas, elas têm dois propósitos na nossa vida. Ou elas vêm para nos corrigir, ou elas vêm para nos promover. Às vezes Deus precisa te sacudir as tuas estruturas, para que você não se desvie do caminho que vai te levar até Ele. Então seja esperta. Uma vez que você foi corrigida, não cometa mais os mesmos erros. E às vezes Deus usa uma situação para nos promover, para nos levar a lugares mais altos. Por exemplo, alguém aqui já perdeu o emprego, mas dias depois você encontrou um emprego muito melhor do que aquele que você tinha. Uma outra porta melhor ainda se abriu na sua vida. Nesse caso, a sua luta veio para te promover. Então preste atenção. Ou a luta que você está passando, ela veio para te corrigir, porque Deus não quer te perder de jeito nenhum, ou ela veio para te promover. Então, confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Creia no Deus que você serve. Ele nunca falha. Então, assim como a natureza passa pelas 4 estações todos os anos, nós também passamos por estações na nossa vida espiritual. Saiba tirar proveito de cada uma delas e não esqueça, você precisa nutrir a sua raiz para que você esteja forte para enfrentar tanto o dia mau como para desfrutar dos dias bons. Que nenhum vento contrário possa te derrubar. Eu espero que essas palavras tenham abençoado a sua vida e tenham tocado seu coração. Não esqueça, Deus está com você em todas as estações. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.